Fim de semana de provas para muitos alunos do ensino médio de todo o país. É a hora do Enem. O exame avalia as escolas do ensino médio e tem outra função também importante: selecionar os jovens que pretendem cursar uma faculdade. Em alguns casos, o Enem já é adotado como o único instrumento do processo seletivo. O motivo de tanta ansiedade para alguns estudantes. Fique ligado porque agora, com Leitura Dinâmica, vamos trazer muitas dicas para você que vai participar do Enem. A primeira vai para os alunos que tiveram os locais das provas alterados em 5 estados. E vale ficar atento aos novos endereços. A repórter Renata Afonso tem as informações. Alunos de 10 dos 14 mil locais de prova do Enem tiveram o endereço alterado em cidades do Amazonas, Minas Gerais, Pará, Distrito Federal e no Ceará. No Rio de Janeiro, cerca de 1.000 alunos receberam um cartão de confirmação da prova com o endereço errado por um problema de digitação, segundo o INEP, o instituto que organiza a prova. Os alunos foram avisados por e-mail, telefone ou mensagem de texto no celular. Em caso de dúvidas, acesse o site www.enem.inep.gov.br. De São Paulo, Renata Afonso para o Leitura Dinâmica, primeira edição. Além desses imprevistos, os estudantes precisam esclarecer muitas dúvidas. Hoje nós vamos responder algumas delas. E os próprios alunos fizeram as perguntas. A pergunta é do estudante Matheus Novaes. Eu queria saber como é feito o cálculo da nota do Enem. A nota do Enem é calculada por uma teoria de resposta ao item, chamada TRI, onde cada teste tem valores diferentes em função da dificuldade do teste. Em Fortaleza, como no resto do país, os estudantes querem ir bem no Exame Nacional a fim de garantir vaga em uma faculdade. Nessa semana, muitos não fizeram outra coisa a não ser estudar. Reta final de preparação. Mais de 5 milhões de estudantes se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio, a maioria nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul. O exame é a porta de entrada para universidades públicas que aderiram ao SISU, Sistema de Seleção Unificada, que escolhe os candidatos com base nas notas do Enem. Nas universidades particulares, o Enem é usado para oferecer bolsas através do ProUni. Janaína se prepara para 2 testes: a prova do Enem, de olho em uma vaga na Universidade Federal do Ceará, e o vestibular da Universidade Estadual. São 7 horas diárias de muito estudo para conseguir um lugar no curso de farmácia. Você tem que ir recapitulando as coisas que você já sabe e aí vai ter uma boa prova, tanto no Enem como nas universidades estaduais também, né? Vão ser 2 dias de provas: matemática, redação, ciências da natureza, ciências humanas e linguagem. Em cima da hora não adianta tentar fazer milagre, virar à noite estudando, aulas da madrugada. Isso é, digamos, observável que não tem grandes resultados. O que é que vale agora? Você quer estudar? Estuda uns 3, 4 horas por dia no máximo, pega as dicas principais, fórmulas, que são coisas que geralmente o aluno esquece próximo da prova. No primeiro semestre deste ano, 83 universidades públicas usaram o Enem para selecionar os candidatos. São as instituições de ensino que decidem e informam ao Ministério da Educação se querem aderir ao exame. De acordo com o MEC, as universidades também podem definir qual será o peso do Enem na seleção. A nota pode ser apenas uma das etapas ou o único critério do processo seletivo. Na Universidade Federal do Ceará, uma das mais concorridas do país, o Enem é a única etapa da seleção. Para o coordenador de planejamento da universidade, uma forma mais democrática de selecionar os candidatos. O Enem, como uma prova mais analítica, que prioriza o que fazer com a informação, em detrimento do vestibular, que era uma coisa muito conteudista, que estava, de certa forma, crucificando os alunos. Nesta turma de Ciências da Computação, todos entraram através do Enem. Wesley garante que, além dos estudos, o exame requer muita atenção. Lê bem bastante cada questão, porque geralmente a resposta está na interpretação do texto. E tem mais dúvida de estudantes sobre o Enem. Agora a pergunta é de Pedro Henrique. Como é que a faculdade estipula a quantidade de pontos que é utilizado no Enem? O Enem são 5 notas distintas. Uma nota para redação, uma nota para matemática, uma nota para ciência da natureza, uma nota para ciências humanas, história, geografia e filosofia e uma nota para linguagens. Quando eu digo linguagens, inclui também língua estrangeira. Então, as universidades atribuem pesos diferentes para cada curso. E tem mais informações do Enem para você. No sábado e no domingo, o candidato deve levar um documento original com foto, como o RG ou CNH, e caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.
Fique atento, porque outras cores não serão válidas na correção da prova. Leve também lápis, borracha e lapiseira. A prova começa às 1 da tarde e acaba às 5h30 no sábado e às 6h30 no domingo, horário de Brasília. Como são várias horas de exame, dê prioridade a alimentos fáceis de comer, como chocolates. Leve também uma garrafinha de água. O estudante não deve levar livros, manuais, anotações, óculos escuros, calculadora ou qualquer material eletrônico. Caso seja visto usando um desses itens, o candidato será eliminado do Enem. Verifique com antecedência o local em que você fará o exame. Pode haver trânsito nos dias das provas. Chegue com, no mínimo, 1 hora de antecedência. Os portões abrem ao meio-dia e fecham exatamente à 1 da tarde. Não há tolerância. Faça refeições leves, priorize alimentos pouco gordurosos que demoram menos tempo para serem digeridos. Outra dica importante é, no domingo, resolver primeiro as questões para depois fazer a redação. Isso diminui a ansiedade e torna mais fácil controlar o tempo. E tem mais dúvidas sobre o Enem? A pergunta agora é do estudante Saulo Cardoso. Por que nem todas as faculdades usam a nota do Enem? O Enem é opcional, as escolas não são obrigadas a utilizar. Então tem escolas que utilizam em substituição ao vestibular. Tem escolas que utilizam fazendo uma contagem de pontos para aumentar a pontuação do aluno. E tem escolas... Em uma última informação, os gabaritos das provas serão divulgados na página do INEP na próxima terça-feira, dia 25.